É isso, meus amigos, estamos de volta aqui nesse sabadão, dia 7 de março, né, véspera dessa grande decisão entre Fluminense e Flamengo. Já trouxe no vídeo mais cedo que temos ingressos esgotados e você ainda pode tentar ter sorte de comprar o teu ingresso lá pelo site do Flamengo, tá? ingressos.flamengo.com.br. Corre lá e vê se você ainda consegue pegar o teu ingresso. Nesse vídeo eu quero muito a tua participação, porque eu quero fazer um balanço de como que foi a janela do nosso Fluminense nesse início de 2026. E eu quero muito que você analise comigo nome a nome, tá? A gente vai falar aqui como que vem cada jogador e o quanto que agrega dentro do nosso Fluminense. E no final eu tenho uma pergunta para poder te fazer. A janela, ela foi muito boa? A janela foi boa? A janela foi razoável? Ou mesmo com esses nomes, 6 no total que eu vou te trazer aqui, a janela do Fluminense foi ruim? Quero muito que você participe, quero muito ouvir a tua opinião. Esse é um canal que você tem voz e poder trocar essa ideia contigo é sempre muito importante. Show de bola? Mas ó, preciso te pedir um apoio. Chega violentamente no like, dá essa moral pra gente, like, inscrição, aperta o sino das notificações, clique em todas para você não perder nada. Comenta, por favor, participa e também compartilhe o nosso conteúdo nas tuas redes sociais, tá? A meta, tô empenhado, tô focado e preciso muito que você pegue pela minha mão para poder me ajudar. Até o dia 27 de março, onde a gente completa 3 anos de canal, a minha meta é 37 mil amigos aqui no canal Meu Tricolor. Eu conto muito com a tua ajuda. Show de bola? Deixa o like aí, dá essa força, não custa nada e vocês me ajudam demais. Beleza pura? Meus amigos, eu quero começar falando com vocês sobre o primeiro reforço. E cada nome que eu for trazendo aqui para vocês, eu vou colocar, sabe, a apresentação oficial do Fluminense por cima aqui da minha imagem. Depois eu volto para poder a gente falar sobre esse jogador, ok? Então vai ficar assim, eu vou falar o nome do jogador, vai aparecer a imagem dele para você. Quem ele tá falando? Tá falando desse cara aí. E aí depois eu vou tirar a imagem e vou voltar aqui com vocês para poder falar toda, sabe? Tudo do jogador, que aí a gente vai analisar. Não vou falar a minha opinião agora. A minha opinião sobre a janela vai ser lá no final. Combinado? Show de bola. Primeiro nome do Fluminense em 2026, né? Para sequência da temporada, o Fluminense contratou esse zagueiro aí, ó. James. Zagueiro que veio lá do Mirassol, beleza pura? Então esse é o James. E agora eu quero falar para vocês aqui a respeito de qual é a idade do James, como que o James vem, sabe, da última temporada dele e o que a gente pode esperar do jogador, do atleta. Bom, James, ele teve um destaque muito grande na temporada passada, 2025, jogando pelo Mirassol. Aí você pode se perguntar assim, pô Fag, Mirassol é time pequeno. E beleza, mas fez uma campanha de time grande. Ficou em 4º lugar no Campeonato Brasileiro e se classificou de forma inédita, vindo da Série B, se classificou de forma inédita para Libertadores. E o James, cara, foi um dos destaques do time de Mirassol. O James tem 25 anos de idade, vamos pontuar aqui para você prestar bastante atenção. 25 anos de idade, o zagueiro tem 1,87 m de altura e é ambidestro. Ele pode jogar tanto pelo lado direito, como ele tem jogado do lado do Freitas, como ele pode jogar do lado esquerdo, tá? Como ele atuou pelo Mirassol. Então tem essas duas possibilidades, tá? É uma aposta? Sim, é uma aposta, mas é um jogador que, ao que a gente tá vendo nesse início de campeonato, tem sido positivo até aqui, tá? E tem uma tendência de crescimento absurda. Pelo menos é essa leitura que eu faço do zagueiro James. 25 anos, 1,87 m e o Fluminense fechou contrato com ele até dezembro de 2030, tá bom? E essa contratação, eu vou falar aqui tudo em euros e no final eu vou falar o preço da janela do Fluminense em reais. 3.600.000 euros, tá? O Fluminense pagou na contratação do James, tá ok? Depois a gente vai trazer para você aqui o valor em reais lá no final da janela. E aí, a observação que eu quero trazer para vocês é que esta contratação, ela foi uma contratação vinda de destaque do ano passado,
quando o James atuou pelo Mirassol, ok? E para poder a gente finalizar, vamos falar como é que está o momento atual do jogador? James é titular absoluto do Fluminense. Pegou aí? Então, esse é o primeiro jogador que eu quero falar com vocês aqui. James, novo zagueiro do Fluminense para a temporada 2026, tá bom? Segundo jogador que o Fluminense contratou para essa temporada 2026 é esse aí, ó, Guilherme Arana. Guilherme Arana, vindo do Atlético Mineiro. E agora vocês estão de volta aqui comigo. Guilherme Arana foi contratado junto ao Atlético Mineiro. Até dezembro de 2029 ele é jogador do Fluminense. Arana tem 28 anos, tá? A contratação girou na casa de 5 milhões de euros. E o Guilherme Arana é um jogador que vira e mexe estava beliscando a oportunidade na Copa do Mundo, tá? E é um jogador que, cara, é muito acima da média. Sempre foi um jogador de destaque, tá? Só não foi para a Copa do Mundo porque teve, infelizmente, uma lesão. E neste momento, ele só não é titular porque o René atravessa um bom momento, tá? Digamos que uma grande fase, apesar de ter ido muito mal contra o Vasco da Gama. O René vem bem e o Arana ainda está se soltando dentro do Fluminense. Mas podemos concordar que Guilherme Arana tem tudo para ser o dono da posição da lateral esquerda. Ou seja, mais um jogador que o Fluminense busca no mercado para ser titular. Ainda não é, mas tem tudo para ser titular. Então, Guilherme Arana é o segundo nome do Fluminense para a temporada 2026 e um segundo nome que, na minha opinião, qualifica o nosso elenco, tá bom? Então, ainda não é titular, mas tem tudo para ser titular em breve. Vamos ver qual vai ser o movimento do Guilherme Arana para que ele possa ganhar essa titularidade. Show de bola? Terceiro contratado pelo Fluminense para a temporada 2026. Esse cara aí, ó, Savarino, que jogava no Botafogo, né, até o ano passado. Esse ano ele não atuou, voltou para o Botafogo, mas antes de iniciar a temporada pelo Botafogo, o Fluminense foi lá e contratou o Savarino. Fluminense fechou com Savarino até dezembro de 2029. Savarino tem 29 anos de idade. Um jogador que o Fluminense contratou, tá aqui no meu papel aqui, 6,4 milhões de euros. Mas claro que isso aí teve uma negociação junto com a ida do moleque de Xerém, o Wallace Davi, para o Botafogo. Então teve um abatimento aí, tá bom? O Fluminense não pagou 6 milhões e 400 mil euros ao Botafogo não, tá ok? O Savarino teve um ano de destaque muito bom em 2024, né, se tornando um dos ídolos daquela edição do Botafogo, né, campeão brasileiro e campeão da Libertadores, e é um jogador que é muito vencedor na sua carreira, assim como o Guilherme Arana. Savarino é um camarada muito vencedor. E a gente está dentro praticamente do que é Guilherme Arana. Ainda não conseguiu a sua titularidade, mas para muitos de nós, Savarino já deveria, né, ter oportunidade para ser titular. E aí ele poderia entrar ou no lugar do Canóbio ou no lugar do Kevin Serna, enfim, dá para poder ele entrar ali. Mas talvez o Zubeldia está esperando um pouco mais de mostragem do Savarino para que ele possa realmente ganhar essa titularidade. Mas eu acredito que você concorda comigo que, ao nosso ver, Savarino, assim como o Guilherme Arana, vem para ser titular. Ainda não é, mas tem tudo para poder brigar por essa titularidade. Ele que já fez gol vestindo a nossa camisa do Fluminense contra o Bangu, né? E vamos torcer para que ele possa nos dar muitas alegrias nessa temporada de 2026, né? Uma contratação muito boa, né? Que agrega demais o nosso elenco do nosso Fluminense. Aí o Fluminense deu uma parada no mercado, tava tentando aqui, tenta lá e tal, não conseguia contratar ninguém. E praticamente no penúltimo dia da janela, né? O Fluminense consegue a contratação de Julián Milán. Olha ele aí, ó. Julián Milán, colombiano, ex-nacional do Uruguai. Né? Contratação importante, um zagueiro. Ah, esqueci de falar. Savarino joga no meio-campo também /ataque, tá? Tem essas duas possibilidades. Do ataque, do meio para frente, Savarino domina aquela região ali. Então é um jogador também, sabe? De muitas oportunidades para o técnico colocar onde ele quiser jogar, tem muita qualidade. E o Julián Milán, zagueiro pelo lado esquerdo. Essa para mim
eu acredito que é uma das contratações, sabe, mais feliz do nosso tricolor, do nosso Fluminense. Entre muitos zagueiros que tem por aí, o Julian Milan, ele também vem como se fosse uma aposta, mas é um jogador que teve um destaque muito grande na última temporada, 2025, jogando no Nacional do Uruguai. E por lá, cara, o camarada simplesmente foi destaque. Primeiro ano dele no Nacional do Uruguai, o cara fez 4 gols e deu 3 assistências. E foi simplesmente campeão uruguaio com o Nacional do Uruguai. O cara se tornou, em tão pouco tempo, uma das peças importantes, um dos ídolos do clube lá, tá? Não tem aquela coisa de ídolo, mas teve uma identificação muito grande com o Nacional do Uruguai. O Julian Milan, ele vai fazer agora, em março, se eu não me engano, dia 27, 28 anos. Então, já coloquei 27, mas já coloquei aqui que ele tem 28 anos. Fechou contrato com o Fluminense por 4 temporadas. Até 2029, Julian Milan será jogador do Fluminense, tá? Essa contratação o Fluminense pagou na casa de 3,4 milhões de euros, tá bom? E, cara, zagueiro, lado esquerdo, né? Um cara que foi vencedor o ano passado, então não tenho sombra de dúvida, acho que a gente também concorda muito com isso, chega para ser titular da posição. Não chega para poder brigar por espaço, chega para ser titular. É um camarada que assim que tiver oportunidade, ele vai brigar pela titularidade sem sombra de dúvida, né? Um zagueiro que tem tudo aí para poder tomar a vaga do Freitas, a gente espera que ele possa realmente vingar no nosso Fluminense. A gente ainda tem que esperar para ver, mas tomara que essa seja a nossa torcida, para que ele realmente vingue dentro do nosso Fluminense, né? Jogando pelo futebol brasileiro pela primeira vez, ele que é um colombiano e é um jogador que tem possibilidades de ainda ir para a Copa do Mundo pela sua seleção local, que é a Colômbia, tá ok? Então, contratação muito boa do nosso Fluminense, zagueiro pelo lado esquerdo. A gente passa um sufoco com Freitas e a gente não aguenta mais, essa é a grande verdade. E a gente chegou na 5ª contratação com esse centroavante que a gente estava esperando tanto, um centroavante para poder, sabe, ajudar a fazer gol lá na frente, porque estava um pouco difícil. John Kennedy até começou um pouco bem, mas já deu um pouco de queda, e aí o Fluminense consegue contratar esse aí, ó, Rodrigo Castilho, ele centroavante do Lanús, que foi o carrasco do nosso rival aqui do Rio de Janeiro, carrasco do Flamengo. Meteu 3 gols na Argentina, no jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana, só que 2 foram anulados. E um gol que ele meteu, valeu o gol. Então meteu o gol na ida e deu a vitória para o Lanús 1-0 lá na Argentina. No jogo da volta, uma patifaria entre o Rossi e o Ayrton Lucas, o Rodrigo Castilho estava atento, marcou o primeiro gol dele no Maracanã, abrindo o placar, Lanús 1-0. Flamengo vira, mas depois toma a revirada. Lanús empatou em 2-2 na prorrogação e virou para 3-2. Lanús campeão da Recopa Sul-Americana, e o Fluminense contrata um centroavante que vem de uma temporada onde o camarada é campeão, o atual campeão da Recopa Sul-Americana. Um cara que tem 27 anos de idade. O Fluminense contratou por 5 temporadas até 2030. 1,90 m de altura é a estatura do Castilho. O Fluminense pagou 8,6 milhões de euros. A contratação mais cara da história do Fluminense Futebol Clube. Aí alguém pode discordar. Fagner, pagou muito caro. Mas a gente precisa entender que o mercado de transferência de jogadores está muito inflacionado. Então assim, pagou caro, pagou barato, entendeu? É muito inflacionado. E aí a gente precisa torcer para que esse jogador, que para mim chega no seu auge, tá? 27 anos, só vai fazer 28 anos no final do ano, possa realmente, sabe, agregar em muita qualidade dentro do nosso Fluminense. Ao que tudo indica, vai brigar pela titularidade e, ao meu ver, tá, tem tudo para ser titular absoluto do Fluminense na temporada 2026. Talvez ele e o Milan já tenham oportunidade contra o Remo na próxima quinta-feira, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Então, jogador que vem aí como carrasco do Flamengo, e tomara que agora, vestindo a camisa do nosso Fluminense, né, possa
ser mais um caçador de urubu, né? Ele que é um urso branco, né? O John Kennedy, o urso, ele é o urso branco, urso polar branco, que ele possa realmente nos ajudar demais nessa temporada. Para mim, Fagner, assim como todos os outros, chega para ser titular na temporada 2026 do nosso Fluminense. Vamos aguardar, porque a gente precisa esperar para ver o desempenho de cada jogador. E por último, já na janela nacional, tá? Já tinha fechado a janela internacional, não podia contratar mais ninguém. O técnico Zubeldia precisava de um reforço para compor o elenco no lugar do Lima. E viu em Alisson do São Paulo, olha o Alisson aí, ó, essa possibilidade. O Fluminense contrata o Alisson por empréstimo até o final da temporada 2026, com opção de compra ao término da temporada, tá? Caso o Fluminense tenha um bom aproveitamento com o Alisson, a opção do passe está fixada em 2,5 milhões de euros, tá? Algo na casa de 15 milhões de reais. O Fluminense não paga nada por essa transferência e Alisson, na minha opinião, é um camarada de 32 anos de idade, muito experiente, de todos esses, o mais velho, o mais experiente, mas um camarada que eu acredito que chega para somar, tá? Ele vem num contexto seguinte: tô embaixo no São Paulo, mas eu me identifiquei muito com o Zubeldia enquanto este treinou o São Paulo. Então tem uma somatória aí de importante para poder fazer com que o Alisson ele possa voltar a ser feliz jogando futebol, sendo comandado pelo Zubeldia agora no Fluminense. Então uma contratação que eu acho que pode também dar muito certo, tá? Não chega para ser titular, chega para poder brigar pela titularidade. Acho que hoje o meio de campo do Fluminense titular é Facundo Bernal, primeiro homem de meio de campo, Martinelli, segundo homem de meio de campo, e Lúcio Acosta fazendo todo esse meio campo talentosíssimo que a gente tem. Esse é o meio de campo titular do Fluminense. Na ausência do Bernal, tem o Hércules. Hércules, primeiro homem de meio de campo, Martinelli, segundo homem de meio de campo, ou o inverso, né? Com Lúcio Acosta naquela questão ali de visão de jogo, tá? Distribuindo tudo. E ainda tem o Nonato. Então o Alisson ele vem para poder brigar com o Nonato, com o Hércules, para essa segunda volância, tá? Meio de campo ali para poder ligar, sabe? O restante do ataque do Fluminense. É um jogador que tem potencial, ao meu ponto de vista, entendeu? E se ele tiver oportunidade, vai depender dele de ajudar o nosso Fluminense. Em relação a James, Guilherme Arana, Savarino, Julián Milán, Rodrigo Castilho, o Alisson ele é a única opção, ao meu ver, que não chega para ser titular. James, Arana, Savarino, Julián e o Rodrigo Castilho vêm para ser titular. E aí eu quero fazer agora a pergunta para você. Como que foi essa janela? Vou te dar aqui agora a minha opinião e quero que você escreva aí embaixo, tá? Então, ó, James 25 anos, Arana 28, Savarino 29, Julián Milán 28 anos praticamente e Rodrigo Castilho 27 e 32 anos o Alisson. Para mim, Fagner, a avaliação que eu faço, tá? Antes de falar minha avaliação, Fluminense gastou 151 milhões, tá? Um pouquinho mais que isso, ou na casa disso, de reais nessa primeira janela, totalizando todas as contratações em reais, 151 milhões de reais. Uma janela onde o Fluminense investe bem, coloca o Fluminense, sabe, entre os 5 times do Brasil que mais investiram nessa primeira janela. Então o Fluminense, o ano passado, já estava também entre o top 5. Parece que o ano passado o Fluminense investiu na casa de 200 milhões de reais. E esse ano, na primeira janela, investe 150 milhões de reais, 151 milhões de reais. Para mim, Fagner, foram contratações pontuais. A gente precisava de um zagueiro que viesse para ser titular e ele veio, James. A gente precisava de um lateral esquerdo para que fosse titular ou fizesse sombra a Arana, a René, e veio o Guilherme Arana. Ainda não é titular, mas tem tudo para ser. A gente precisava de um outro meio de campo com qualidade para poder ali revezar com a Costa e com o Ganso. Veio Savarino. Ainda não é titular, mas tem tudo para ser. 29 anos de idade. Julián Milán, zagueiro, tem tudo para ser titular. Rodrigo Castilho, tudo para ser titular na centroavância. E também agora o Alisson.
para essa composição de elenco, né? Para aquela vaga ali do Lima ali. Eu avalio essa janela como uma janela muito boa do Fluminense. Acho que a gente traz uma compactação para o nosso elenco, o que, ao meu ver, coloca o Fluminense, sim, entre um dos times que vai brigar por todos os títulos da temporada. Estamos na final do Carioca, então qual é o pensamento correto para passar para vocês? Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. O Fluminense tá na briga, junto com Palmeiras, junto com Flamengo, quer botar o Cruzeiro, que é SAF, junto com Cruzeiro. Então, se a gente pode elencar 4 times que vão brigar por esses títulos, pode colocar aí. Fluminense, Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. O Fluminense está dentro desses times que vão brigar para conquistar esses títulos importantes. E tomara que a gente já comece com o pé direito amanhã, às 18 horas, contra o Flamengo. Quero muito a tua participação. Qual é a sua opinião sobre esses nomes, sobre a janela do Fluminense? Você acha muito boa? Você acha a janela boa? Acha a janela regular? Ou acha essa janela ruim? Qual é a sua opinião? E coloca também, Fluminense tem força para brigar por todos os títulos ou não? Esquece isso. O Fluminense não briga para a sequência do ano. A tua opinião, ela é muito importante aqui no canal Meu Tricolor. Deixa ela aí e a gente conversa no próximo vídeo. Valeu, galera. Tamo junto. Beijo no coração. Até o próximo. Tamo junto.